Estamos de volta para mais um episódio de O Backstage. Antes da gente continuar, lembrando, pessoal, ative aqui o sininho, compartilha, segue a gente, passe para o máximo de pessoas possível este conteúdo. Eu tenho certeza que, além de você, outras pessoas podem ser impactadas, tá bom? E eu queria agradecer, antes da gente continuar o nosso podcast, agradecer aos apoiadores. A Team Tech Tecnologia. Vai aparecer aqui na nossa telinha agora um QR Code. Se você escanear esse QR Code, se estiver assistindo aí no computador, no iPad ou na TV, cai direto no WhatsApp deles. E lá você pode pedir qualquer tipo de informação na área de tecnologia. Eles vendem computadores, acessórios, peças. Então, pessoal de confiança, tá? E também a Guerreiro Produções, que está produzindo esse podcast. Se você acompanha a gente desde o início, você vai perceber que o cenário está diferente. Porque nós gravamos a primeira sessão, 5 episódios, no nosso estúdio lá em São Paulo. E a gente está gravando agora aqui no estúdio de Alphaville. Sabe uma coisa legal? A cada 5, 6 episódios, o pessoal da Guerreiro vai mudar essa cenografia, essa disposição, justamente para a gente estar sempre respirando algo novo. E também vai subir um QR Code que vocês podem falar com o pessoal e ver tudo que vocês precisem do audiovisual, o pessoal produz, tá bom? Mas eu não quero ficar falando muito porque eu estou recebendo hoje aqui uma convidada que eu vou te falar, acho que foi a abertura mais nervosa que eu fiz até agora, porque, meu Deus do céu, o que essa mulher entende de câmera, de microfone, de TV, não tá no gibi. Tô recebendo aqui nada mais, nada menos do que Fabiola. Ah, Sidney, que isso. Tamo junto, obrigada pelo convite. Um pouquinho ainda sem voz, então agradeça que eu tô sem voz, porque fica mais sensual, fica mais gostoso de É, ouvir, que a pessoa tem a voz esganiçada. Eu tô muito feliz de estar aqui, à vontade, para perguntar o que quiser. Eu tô aqui para entregar de corpo e alma. E é sempre muito bom, né? Conversa é. boa, conteúdo bom e necessário para as pessoas. A gente tá precisando de conteúdo necessário, né? Ah, sim, sim. Ó, a sua vida de sucesso a gente já sabe, o pessoal já conhece, já te vê, já te acompanha. Já tá até enjoado. Nossa, ó, todo mundo sabe o sucesso que você fez. O que a gente quer saber nesse episódio, nesse podcast, é como que você construiu todo esse caminho, sabe? Como que foi lá no início, no meio, as coisas boas, os perrengues, Sim, os muito apuros que perrengue. você passou, Muitos. que o pessoal só vê a coisa boa, né? É, não, sim. E se a gente for falar mesmo de todos, a gente vai ficar aqui, sabe Deus até quando. Mas a gente pontua, assim, os mais Não, a gente bafão, né? faz um monte de episódio. Porque, assim, as pessoas só conseguem ver realmente lá o close, o corre, Sim. né? Geralmente as pessoas passam batido. E, na verdade, a gente precisa se inteirar mesmo do corre. Porque quando as pessoas começam a fazer comparação do close, aí começa a se achar menor. Ah, ele teve sorte. Ah, ela conseguiu, eu não consegui. Então, as pessoas têm que começar a ver mesmo, não onde o atleta chegou, mas todo o perrengue Todo o que ele processo. passa. Porque aí tu te motiva a correr atrás, a buscar, entender que tudo faz parte de uma colheita após uma plantação, Sim, sim. né? Então tem que plantar, amigo. Não tem pra onde correr, não. Nada cai do céu. Deus é muito bom, Deus é generoso, Deus ajuda muito, mas você precisa realmente fazer a sua parte, né? É. Uma coisa legal, assim, quem te acompanha sabe que você valoriza bem as suas origens. Muito. Isso é É. muito legal, isso é muito bacana. Eu queria falar um pouquinho dessas origens suas, lá quando criança. Em Manaus, lá do norte do É isso, Brasil, como que foi lá? A questão, por exemplo, da sua infância. na minha tribo. Foi uma infância que já tinha essa luz de tenho facilidade para comunicar, não tenho. Como que foi É. esse início lá, assim, que você se Então, recorda? assim, a minha família, eu não tenho ninguém na minha família assim, eu puxei pra fulano, né? Assim, tenho um fulano da minha família que é referência, que realmente também é de TV. Não, não tem. Na minha família, que eu saiba, eu fui a primeira a ir pra esse caminho. Mas eu venho de uma família muito engraçada, uma Tá. família que é comunicativa da forma que é, tanto que é um treinamento que eu tô, né? Que as pessoas pensam que comunicação é falar bonito, né? E a gente tem várias formas de comunicação. Então, é uma família que é muito engraçada, bem-humorada, sabe? Eu venho de uma família assim que, querendo ou não, eu trago muito dela, Uhum, uhum. né? Porque por mais que eu
sendo repórter policial e trabalhando na área policial, mas eu sempre trouxe o bom humor, que foi o que chamou a atenção junto com o Marcelo Rezende, né? E isso vem da minha infância, isso vem da família, sabe? E lá em Manaus, quem vai para o Amazonas, quem vai para o norte do Brasil, consegue também entender que nós, amazonenses, nós somos um povo muito acalorado, sabe? Tenso, né? É um povo intenso, um povo do abraço, um povo do grito, um povo, sabe? Que é um pouco diferente do paulista, Sim. né? O paulista, ele tem uma felicidade um pouco contida. A gente não, a gente tem uma felicidade que é exagerada. Isso eu tô falando, lógico, da boca pra fora, né? Porque dentro só sabe que cada um. Mas a gente expõe muito, às vezes expõe até mais do que tem, sabe? Uma Tá. coisa meio assim, é do amazonense. Então, a minha infância foi uma infância que, de cara, eu percebi que eu era da área da comunicação. Minha mãe sempre fala que eu sempre fui muito falante. Nunca tive vergonha. Uhum. Que eu pegava colher e ficava na frente do espelho, sabe? Tá. Falando. Mas eu achava que eu ia ser cantora, amigo. Eu fiz aula de música, fiz canto, fui pra Bahia, estudei música. Olha só. Eu fui me encontrar, né? Então eu sabia que tinha a ver com alguma coisa, né, com comunicação, Uhum. mas eu tava tentando me encontrar. Então, quando eu vi que eu era desafinada. Não, mas eu cheguei a gravar um CD de louvor. Quando eu era pequena, sim. E fui de um coral. Eu era primeiro soprano, sabe? Aquela coisa bem quase ópera. Mas Coral de igreja, assim. de igreja mesmo. Aí eu fiz parte desse coral do IAN, que era um internato. Eu fui para um internato na Bahia, estudar música. E ainda fiquei com esse coral 1 ano. Sim. Mas aí vi que não era minha praia. Eu gosto muito e tal, mas não é minha praia. E aí voltei pra Manaus. Quando eu voltei pra Manaus, e aí eu entendi que era na comunicação, mas não sabia exatamente o que é. Aí quando eu fui pra me inscrever no vestibular, eu vi comunicação com habilitação em jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas. Eu falei, vou fazer jornalismo. Então não foi uma coisa muito, eu vou fazer isso Sim. porque eu vou chegar em tal lugar. Eu nunca premeditei, eu nunca almejei, eu nunca botei aquilo. Eu quero chegar lá, eu quero. Não, eu sou muito do hoje. Uhum. O que Deus coloca nas minhas mãos, eu dou o melhor. Eu não sou muito de. Não tô falando que isso tá certo ou tá errado. Eu acho que tem gente que funciona melhor com metas, né? Eu quero chegar em tal lugar. E aí a pessoa parece que isso acaba motivando mais. No meu caso, eu não preciso de metas para me motivar. Eu me motivo no agora, no hoje. Eu não gosto de perder oportunidade. Uhum. Eu não gosto de perder. E eu sou assim desde criança. Então, tudo que eu passei na minha infância não foi uma infância assim gostosa, sim. Mas passamos muitas dificuldades, passamos por sofrimento. Tem gente que pergunta assim, Fabiola, tem um senso de justiça muito forte. Eu tenho. E do que foi isso? Aí eu tento pensar assim, será do que foi? Eu não sei do que foi. Mas passei por situações graves, assim, eu e minha mãe. Minha mãe passou por momentos, assim, muito tenso com um padrasto que nós tivemos. Pesado até, Sim. ele foi esfaqueado, depois foi assassinado na frente da minha mãe e do meu irmão. Então, assim, querendo ou não, é um contexto que pode ter me levado para esse caminho do senso de justiça. Não sei se mas Sim. pode ser. Então, se tem uma coisa que eu realmente sempre briguei no jornalismo, foi para que nada ficasse impune. Isso me irrita um pouco. Tá. Eu acho, não é que eu julgo, não é que eu sou a dona da verdade, não, mas eu acho que tu planta, tu colhe. Então eu tinha muito isso na minha mente, de que o meu trabalho como repórter policial ia ajudar a dar voz para quem não tinha vez. Então eu tinha muito isso na minha cabeça, sim. sabe? E uma coisa que você E falando... pode ter sido da infância, mas não sei se é exatamente isso, porque minha mãe fala que eu sempre, desde pequenininha, eu sempre tive essa coisa de me aproximar de quem estava sem ajuda. Sim. Se tinha uma criança excluída, a mamãe disse que eu nunca ficava com o grupo, eu ia ficar com aquela criança que estava sozinha. Então isso é uma coisa já da minha personalidade, sabe? É muito interessante ouvindo você falar, porque assim, algumas outras, vou te falar que acho que todas que já passaram por aqui, né, elas tiveram momentos difíceis como esse, e esses momentos despertaram ou formataram o que elas são hoje. E isso, para todas elas, ó, a gente falava assim, mas e aí? Eu não sei, acho que é algo que vem comigo, e isso foi muito importante para ser o que eu sou hoje. E todas elas falavam assim, esses sofrimentos, essas situações, na hora a gente pensa, por que eu passo por isso? E depois eu entendo
o que era aquilo. Uhum. Que eles me forjaram para ser o que é hoje. E todas elas, e assim, pessoas como você que tem uma carreira e que tem uma vida hoje, que as pessoas olham e querem se espelhar. Sim. E é importante que as pessoas saibam que Sim, sim. É o que eu falo, tudo que você teve no passado de problemas, de sofrimento, de dores, eles precisam ser mola e não uma âncora, né, eles precisam te impulsionar. Eu confesso pra você que eu nunca na minha vida existiu um porquê eu estou passando por isso. Nunca. Tudo que eu passei, eu acreditava que era Deus me livrando de algo pior. sim. E isso é de mim. Então não tem como eu falar ou ensinar errado, porque ela sempre deu certo. Então eu sempre tive uma mãe temente também, existe essa questão também. Então minha mãe nunca deixou eu ter mimimi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu fiz uma cirurgia que deu errado. E essa cirurgia, uma cirurgia dos meus seios, né? Queria ficar com o peito empinado, toda paniquete, aquele negócio todo. E não deu certo, fiquei um tempo com meu peito aberto, eu quase, né? O problema foi sério. E aí, uma vez eu liguei pra minha mãe e disse assim: ai, mãe, poxa, fiquei com a cicatriz, não ficou legal e aquela coisa toda. Aí ela disse assim: então vai agora ajoelha e agradeça a Deus que tu não morreu. Porque o jeito que eu te vi não era nem pra te estar falando isso. Ali. Então, assim, ela não me dá. A minha mãe me ensinou. E eu também não tenho o direito, de duvidar ou de não ser grata. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, não tem como eu te dizer assim, eu naquele momento eu fiquei, mas por quê? Nunca existiu isso. Na minha vida, assim, direito, nunca existiu eu perguntar pra Deus o porquê de eu estar passando. Pelo contrário, já existiu assim, de eu dizer assim, oh Deus, como tu és generoso, porque tanto jornalista bom em Manaus, tanto comunicador top, e o Senhor me escolheu pra missão de ser nacional. Entendeu? Existe isso, sempre o entendimento da generosidade de Deus. Sim, é aquilo que o pessoal fala, né? Copo meio cheio, meio vazio. E é uma coisa que eu penso pra mim. E aí vem de uma passagem bíblica, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, Todas. todas. A gente acredita, as pessoas acreditam que só as boas cooperam. É, Mas espera aí. E quem não tem coisas boas acontecendo na vida? A questão é como você enxerga aquilo, né? Então, tipo é, assim, o que aparentemente ruim, na verdade, é um livramento, de repente, de uma coisa pior. pior, exato. Então, isso é uma coisa que fez muito sentido pra mim na minha vida, também num momento assim mais down, de falar assim, peraí, todas as coisas cooperam, todas. E eu enxerguei isso sempre lá na frente. Então, quando acontece algo ruim, eu paro assim, Deus, eu não tô enxergando. Mas é bem isso que você falou, obrigado. É, Eu não tô enxergando. aham, Eu vou enxergar. Eu sei que eu vou enxergar. Porque eu aham, te amo, eu sei que você me ama. Eu vou enxergar. entendi. Me ajuda a passar até a hora que meu olho abrir. Mas eu vou enxergar. E é bem isso mesmo, é. assim, bem isso. E eu, assim, como eu sou muito do presente, então eu não tive uma fase de. Eu não tive frustrações, porque eu nunca almejei algo que eu não conquistei. Tá entendendo? Tá. Então, assim, tudo aconteceu comigo muito mais do que eu esperava. Tá entendendo? Então, eu não passei por nenhuma frustração. E todas as dificuldades que eu passei, por exemplo, eu cresci com uma mãe que ralava mesmo, tinha dificuldade para sustentar a gente. Era assim, aquela coisa, trabalhar para pagar a taberna. Sim. Sabe a taberna? Eu não sei se você chama de taberna aqui. É aqueles mercadinhos de casa, de Tá. portinha, de janelinha, de vizinho. Sim. Que tu vai pegando um ovo, no outro dia tu vai lá, pega uma conserva. Vai no outro dia anotando. no outro dia no tu pega papelzinho. 3 salsichas e vai anotando, e aquele caderno vai aumentando. Então, minha mãe trabalhava para pagar a taberna. Entendeu? Eu cresci vendo uma mãe batalhadora, e vi minha mãe sendo cobrada na porta várias vezes, certo? Sim. Cresci vendo isso. Mas via o empenho dela em dar tudo que podia pra gente. Mas aquilo não me abatia. A única coisa que me mostrava era assim, cara, eu quero ajudar minha mãe. Uhum. Tanto que eu, com 12 anos, eu já vendia din-din. O dinheirinho que eu pegava... Din-din é o que aqui, gente? Geladinho, chupa-chup. Din-din porque é dinheiro. Então eu pegava, eu fazia já os din-dins de frutas, ia vendendo na porta de casa.
Cedo, na verdade, as pessoas pensam que eu sou jornalista de cedo. Na verdade, eu comecei como vendedora de uma loja de tecidos. Com 14 anos, eu trabalhava nessa loja. Depois, eu fui para o administrativo. Aí que eu fui aprender a preencher cheque. Tá. Eu era auxiliar administrativa. E aí, depois disso, que eu fui para a área de comunicação, né? Mas, na verdade, eu trabalhei tanto que hoje eu falo de vendedora para uma das comunicadoras brasileiras, né? Uhum. Porque, na verdade, eu comecei como vendedora, minha Sim. vida profissional. E aí, então, o que eu tinha na minha cabeça é que eu quero ajudar minha mãe. Só que quando eu fiz 19 anos, que eu decidi casar, aí logo. Então é muito intenso, assim. Aí Você tava lá, mudou foi o fazer música na Bahia. Esse período que você foi pra Bahia estudar música, você tinha Eu tinha uns 16 anos. 16. Aí ficou lá 17 uns anos. anos, voltou pra Manaus. Voltei, fiquei 1 ano e pouquinho E lá. aí já arrumou Isso, aí já uma paixão. voltei, aí eu já voltei e falei, cara, eu tenho que ver. Aí foi quando eu terminei o 2º grau, aí fui Sim. atrás de ver o que eu queria. E aí eu olhei, comunicação, eu sou comunicativa, então é isso. Vou fazer isso. Porque até então, quando eu era pequena, eu falava que eu ia ser psicóloga, que eu achei esse nome bonito. Psicóloga. Eu achava bonito o nome. E aí foi por isso que eu entrei na área de comunicação. Não foi nada pensado e tal. Não foi. E tudo na minha vida aconteceu assim. Então, o meu primeiro foco quando eu era criança e adolescente era ajudar minha mãe. Depois disso, o foco passou a ser outro, né? Então, o fato de ter sido mãe aos 19 anos, do Adrian, hoje meu filho vai fazer 23 anos, os filhos foram maravilhosos. Então, assim, poxa, ela teve filho cedo. Pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque como eu não tinha aquela ambição, nunca tive ambição, então eles me ajudaram a não me deixar acomodada. Porque pra mim tudo tava ótimo. Eu sou assim. A minha felicidade, ela não depende de local, de posição, não depende. E meus filhos são iguais. Então, Deus sabe como agir com cada um, né? Então, quando eu tive meus filhos, eu pensei assim, opa, agora não é mais só eu. Então, agora eu tenho que ir atrás mesmo. Porque pra mim tá tudo muito bom, mas pra eles não. Pra eles tem que ter mais. Então, ter filho nova foi maravilhoso. Sim, deu um impulso. Pra eu poder ter a estrutura que eu tenho hoje pra Yarin. Eu falo, a Yarin tem que agradecer o Adrian e o Adriel. Porque se não fosse o Adrian e o Adriel há 20 anos, eu não ia ter a estrutura que eu tenho hoje pra E Yarin. já os irmãos vão falar pra ela. É isso mesmo. Vai buscar a minha água lá, porque se não fosse eu... Vocês... Mas é isso, né? Então, assim, Deus, ele é muito perfeito. Ele conhece o nosso coração, ele sabe exatamente como ele precisa trabalhar com cada um. E comigo, ele fez o que ele tinha que fazer para eu poder correr atrás. E filho impulsiona. Tu olha para um filho, tu cria uma coragem, uma disposição, né? E eu acho que tudo tá na... Eu só tenho hoje uma meta que é, você evolui conforme... A cabeça que eu tenho hoje não era a cabeça que eu tinha quando eu era criança, né, adolescente. Eu tive vários problemas. Por exemplo, quando eu tinha 12 anos, eu tive muito... 12 não, de 6 até uns... De 6 a 12 anos. Acho que uns 6 anos aí, eu tinha muito problema com mentira. Eu mentia muito pra mim e pras minhas amigas, falando que o meu pai morava comigo e tal, porque eu via minhas amigas com a família completa e como eu não tinha, então eu mentia. Eu dizia, não, é porque meu pai viaja muito, mas ele não tá lá em casa porque ele viaja, mas sabe? E aí a minha mãe começou a se preocupar, como assim? Ela fala que o pai dela, eu sou eu aqui, né? Eu que cuido dela e tal. E aí aquilo despertou uma preocupação na minha mãe. E aí, naquela época, eu fui fazer psicanálise, que eu não sei nem como é que era. Eu acho que era de outra forma, não sei se era psicólogo, enfim. Mas eu lembro bem de um senhor que me atendia. E aí, quando eu falava pra ele, eu falava como se fosse verdade. Essa mentira que tinha na minha cabeça, né? Eu me convencia daquela mentira. Pra seguir feliz, eu acho que era uma falta que me fazia. Eu acho, não, tenho certeza, né? Eu via minhas amigas tudo com pai e mãe, opa, né? Isso posso te dizer que foi uma dificuldade que eu enfrentei, mas minha mãe foi muito sábia e me colocou. E aí eu lembro que esse senhor falava bem assim pra mim: você tem que entender que o importante é você. Na verdade, seu pai foi só um detalhe, ele dizia. Seu pai foi aqui, Deus pegou teu pai, pegou tua mãe, porque na verdade Deus queria que você estivesse no palco. O palco é seu. E os teus pais estão na plateia, entendeu? Então, foi um simples detalhe que Deus juntou, porque, na verdade, Deus queria trazer você.
Olha Você tá só. entendendo? Ele foi trabalhando a minha cabeça, e aí pronto, passou. Hoje eu consigo falar disso e eu sou agradecida a Deus porque eu não tive um pai, eu tive 4. Olha, Eu tive meu padrasto, meu pai biológico, que eu, na verdade, eu fiz DNA depois de muito tempo, né, pra saber quem era meu pai. Então eu tive meu padrasto, meu pai biológico, meu pai de criação e meu padrinho. 4 pais eu tenho 4. hoje. Então, na verdade, eu sou uma privilegiada. Eu consigo entender que Deus foi muito melhor para mim. Ele não me deu um, ele me deu 4. Uhum. E hoje eu tenho contato com 4. Só perdi um porque eu perdi na pandemia, que foi meu padrasto, né? Que se foi na pandemia. E ainda mantenho os outros 3. Então, hoje, graças a Deus, eu consigo entender que tudo que eu passei de qualquer coisa que poderia ter levado para uma outra rota, me impulsionou para o melhor. E eu acho que também isso teve muita questão da ajuda da minha mãe, de ser temente a Deus e de me direcionar. E aí eu acredito que isso também me levou para o caminho de ser a jornalista que eu queria ser, na questão de não querer só informar, mas querer Sim. ser útil para a Tá. sociedade, sabe? Trazer E o se deixar eu lado, o falo, hein, lado, o amigo? lado humano Lado mesmo, aquela humano, coisa que. porque eu acho que o meu diferencial, eu acho não, tenho certeza, o meu diferencial para os outros jornalistas, pelo menos que eu acredito que foi isso, que me ajudou mesmo a ser diferente, não foi só o fato de eu me posicionar à frente dos criminosos, não. É que eu era uma jornalista que eu gostava de sentir na pele para passar a verdade. Então, enquanto muitos repórteres ficavam dentro do carro, fazendo texto e mandando o cinegrafista ir para uma alagação, sabe? Ir Uhum. lá sofrer no alagamento e tal, eu não. Eu fazia questão de ir. Quantas vezes eu me molhei até aqui, subia larvas pelo meu corpo, eu sentia a dor daquelas famílias para poder eu passar, Expressar mesmo. expressar mesmo o sentido daquilo, né? O sofrimento, para que eu conseguisse o resultado esperado daquelas famílias. Sim. Então, existe uma diferença, entendeu? Existe essa questão. E eu acredito que foi tudo que eu passei na minha vida. A dificuldade que eu vi minha família passar, minha mãe solteira, sabe? Correndo atrás das coisas. Então, e sendo falada mal, porque uma coisa que eu via muito era eu crescer e as pessoas dizendo: olha essa menina, a mãe vai trabalhar e ela fica aí sozinha, ninguém para cuidar dela. Minha mãe não tinha Aham. condições. Eu e meus irmãos, a gente se cuidava sozinho e minha mãe ia trabalhar, porque ela tinha que trazer o Sim. sustento. Naquela época era diferente. E eu escutava os vizinhos detonando ela. E hoje eu vejo que ela acertou, porque os filhos estão muito bem encaminhados. E ela acertou no principal. Ela sempre foi temente a Deus, ela sempre Sempre correu atrás buscou. de direcionar a gente. Ela pode ter errado em várias coisas, porque não tem como, mãe erra. Ah. Mas ela acertou no principal, entendeu? Agora, você falou uma coisa assim que é super interessante, que é uma abordagem muito atual. Você se preocupa, assim, o seu foco é o presente. É. Você nunca se frustrou porque você nunca se frustrou assim no sentido de nunca jogou expectativa lá pra frente, no passado. E esse é um mal que a gente vive hoje, né? As pessoas estão muito ansiosas Muito. porque elas ficam na E expectativa. vive, E se e vive nas comparações. e fica lá na frente Vive nas imaginando, comparações. ou ela fica na angústia lá pra trás. Se eu tivesse feito, se eu tivesse aquilo, tivesse feito aquilo. Ou é presa ao passado por Como alguma que, assim, se situação. você consegue trabalhar isso legal, assim, no presente? Como que você. Qual que é a fórmula? Se existe uma fórmula, o que vem na sua cabeça, assim? Por exemplo, eu estou numa transição. Eu saí da Record, eu estou em transição. Fabíola, o que que você vai fazer da vida? Eu disse, tudo. Tudo que tiver às minhas mãos. Estou fazendo vários projetos. Estou plantando. Uhum. Que a colheita vai vir. Porque se tu faz o bem, se a intenção é boa, não tem como dar errado, amiga. Tá, isso é legal. Não tem como dar errado. A intenção A intenção. é que manda. Tudo tá na intenção. Se a intenção é boa, é algo que você não precisa se preocupar. E aí você tem que fazer o que tá. Eu vou fazer o que que eu vou fazer? Faz com o que você tem e o que tá à sua frente. Se você esperar chegar, você não vai fazer nada. Então eu sou do presente, eu sou disso. O presente não é dizer ficar parado esperando, não, Uhum. né? É executar mesmo. Esperança, esperar não é acomodar. Então, as pessoas precisam entender o equilíbrio da questão. Eu falo o que eu vivo e o que dá certo. Aí a pessoa aplica se quiser. Então, como eu sou do presente, eu gosto de colocar sonhos. Se for para colocar, Fabiola, tu não sonha? Sim, eu sonho.
Eu sonho em continuar dando as coisas para meus filhos, eu sonho em fazer viagens com os meus filhos. Eu tenho sonhos, mas eu miro nos sonhos que são alcançáveis. Mas você tem o Deus do impossível. Sim, eu tenho o Deus do impossível, mas para que sonhar uma coisa que eu sei que está distante da minha realidade? Uhum. Para que isso? Não é? Então, assim, as pessoas hoje vivem naquela comparação e aí elas vivem infelizes. Aí aumenta a crise de ansiedade, quando você vê, aí já vai para Sim. depressão. Por quê? Porque aquela pessoa tem aquilo e eu só tenho isso. Então, hoje eu vou te dar uma outra dica, que é a que eu faço na minha vida. Olha para quem tem menos. Olha para quem não tem o que você tem. Uhum. Que aí eu te garanto que isso vai fluir muito mais e aí sim tu vai alcançar o que tu não almeja. Porque positividade flui positividade. E quando você vive a gratidão, as coisas acontecem, sabe? E aí é isso. Chegou o que pra você? O que tem aqui? É uma água? Toma essa água, agradecendo a Deus, saboreando. E ela tá gostosa, né? Com vontade, né? Você não tá passando sede, você pode estar passando vontade. Uma coisa que a Silvia falou naquele dia que é o que eu penso. Você pode estar passando, mas eu queria tomar outra coisa. Ok, tu tá passando vontade, beleza. Mas você não tá passando sede. Então pensa em quem passa sede, que aí tu vai dar valor pra água que você tá tomando. Então eu acredito que é você colocar realmente a sua lógica e o seu pensamento no que te traz resultados grandiosos, sabe? Agora você vai ficar mirando. Por exemplo, eu tô aqui agora, disse, mas eu queria mesmo amanhã estar na Disney. Não vou conseguir amanhã estar na Disney. Eu tenho um monte de compromisso, eu tenho um monte de coisa. E eu não vou gastar um dinheiro de comprar uma passagem de hoje para amanhã para ir para Disney Uhum. caríssima, porque eu sei que esse dinheiro vai me faltar em outras situações e outras coisas na minha casa, no sustento da minha casa. Então as pessoas elas precisam ser mais realistas, sabe? Elas precisam parar de mirar o impossível. Mira o possível, porque aí você vai conquistando, isso vai te motivando, isso vai te gerando disposição. E é isso que as pessoas precisam parar de pensar em posição. Elas têm que pensar em disposição. E medo, por exemplo? Você tem medo? Não. Sabe, por exemplo, você fez essa transição agora, né? Você saiu da Record, tá fazendo um novo movimento de transição. Lógico, você falou que pensa positivo, se mexe e tal. Não tem um espacinho para aquele medo. Ai, gente, tem a casa, tem os meus filhos. Não tem. Então, eu sempre falo que medo é falta de fé. Mas existem 2 tipos de medo. O medo da prudência, esse é muito legal, Uhum. né? O medo que te pede de fazer alguma merda, essa é a verdade. Bota o pi aí, mano. O medo que te pede realmente de fazer alguma besteira, e eu acho que esse medo ele é muito válido. Mas o medo que te acovarda, sabe? Que deixa da covardia, esse eu não tenho mesmo. Não tenho medo do amanhã. Eu não tenho porque eu sei que oportunidades, elas estão aí, Uhum. né? Elas estão aí. Você faz a oportunidade. O que não faz a oportunidade é você ficar parado. Sim. É isso. Eu não tenho medo. Fabiola, mas às vezes a dúvida... realmente, concordo. Às vezes a dúvida, né? Vem, paira. E aí agora? O que vai ser e tal? Mas eu não tenho medo disso. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu sei que fome eles não vão passar, meu amigo. Se eu tiver aqui no meio da rua vender tapioca, eu vou vender. Eu não tenho vergonha na minha cara. Não tenho vergonha na minha cara. Se eu tiver que amanhã voltar para Manaus, vender churrasquinho, sei lá, fazer qualquer coisa, eu vou fazer, entendeu? E vou ser feliz do mesmo jeito que os meus filhos, entendeu? Então, eu acredito que é isso. As pessoas não... Viverem pelo olhar dos outros, né? Eu acho que é muito isso. Eu não tô nem aí, entendeu? E olha que eu tive que nisso me policiar, porque chega um certo tempo, quando você se torna pública, e começa a afetar a tua família, aí você começa a pensar, vixe, eu vou parar de falar isso, eu vou parar de fazer isso, porque eles estão começando a detonar minha família e tal. Uhum. E aí teve uma época que eu disse, peraí, eu tô deixando de ser eu por causa disso? Não. Vale a pena. Acabou. Porque aí eu queria já proteger a minha família. Tá entendendo? Porque pra mim pode bater, pode vir com tudo, que eu não tô nem aí. Mas quando alcança a família, os filhos, aí sim, quem é pai e mãe sabe o que eu tô falando. Aí existe uma preocupação. Só que eu comecei a ver que eu tava
já deixando de ser eu. Porque eu sempre fui natural, espontânea, isso e aquilo. Falei, não. E é interessante que, se bobear, até os nossos começam a enxergar a gente diferente, né? Sim, Mamãe não é assim. e mamãe não é assim. Por que ela tá posuda desse jeito? Se ela é toda escangalhada, né? Falar que não outra. Tem alguma coisa estranha aí. E aí, mas graças a Deus que eu sou uma pessoa que eu me observo diariamente. E eu peço muito a Deus isso, sabe? Pra quê? Porque a gente precisa se vigiar mesmo. Todos os dias é humano, mano. Uhum. Sabe? Você tá numa vida onde as pessoas estão te bajulando. Porque o famoso tem muito disso, né? E aí o famoso, ele precisa entender que eu tenho convicção disso. Do que eu estou falando é convicção mesmo. Não é eu acho, não. É convicção. Quando Deus te torna uma pessoa pública, é que você tenha uma missão um pouco maior da que não é pública. E essa missão é de servir. Não é de ser servido. Só que tem muitos que não entendem isso. Eles acham que o fato de ser público, famoso, é para ser servido, é para ser bajulado, é para ser... E aí que tá o erro. Então, quando você entende que a sua missão é servir, aí que você tem que fazer o porquê da pergunta. Por que eu estou aqui? Qual a minha missão? Eu estou sendo útil? É isso. Então, isso foi uma coisa que eu fazia e faço todos os dias, sabe? Por que Deus me tornou essa pessoa, né? Por que ele me tirou lá de Manaus, Sim. se tinham tantas? Por que ele me trouxe para São Paulo? Por que ele me tornou uma pessoa conhecida nacionalmente? Então, eu tenho que usar isso em favor do próximo, né? Das pessoas. Então, tanto que quando as pessoas me param na rua e acham que estão fazendo bem para elas, estão fazendo bem para mim. Quando me abraça, sou teu fã, como hoje mesmo. Um rapaz disse, nossa, eu não acredito, é você, eu sou teu fã e tal. Aí eu falo, muito obrigada. Aí ele começou a falar assim, cara, você tem algo assim que mexe muito comigo, me dá uma motivação e tal. Aí eu falei, cara, é isso. Ele tá me dando um feedback que eu preciso para entender que eu tô no caminho certo. É isso, entendeu? Então, a minha missão tá sendo feita, porque a minha missão é servir as pessoas de alguma forma. Então, é viver o presente, sabe? É usar o presente da melhor forma. E tudo tá na intenção. Não tem pra onde correr. Se a intenção é boa, não tem como errar. Então, por isso que eu não tenho medo do presente. E eu não tenho medo do futuro. Porque a minha intenção, ela é boa. No meu coração, a intenção é boa. Então, por que eu vou temer se Deus é justo? Né? Ele é justo até com quem não tem intenção boa, imagina com quem tem. Então não tem por que se preocupar se a minha intenção é boa. Eu, sei que, eu já sei que vai dar tudo certo. Eu já sei que deu tudo certo. E quando eu saí da Record, Deus me preparou há 3 anos que eu ia passar por essa transição. Foi um acordo, não foi uma coisa de supetão, não foi uma coisa assim. Deus é tão bom comigo que até isso ele fez comigo. Ah, então é uma coisa que você já Ele me preparou há 3 anos que ele ia me tirar da zona de conforto. E eu até falei pra ele, pra quê? Deus tá tão bom assim, né? Vou ali, rebolo o busanfã, falo uma coisinha engraçada e venho pra casa, né? Tá tudo certo. Ou então faço uma reportagem, apresento ali. E tava mesmo na minha zona de conforto. Mas Deus queria muito mais que isso. E ele falou, não, tá bom demais, vamos dar uma sacudida. Então há 3 anos Deus já vem falando no meu coração isso. E eu gosto de desafios. Eu gosto de ser desafiada. Eu gosto muito disso. Então, é isso. Eu vivo o presente. Hoje eu tô aqui no podcast. E tem uma coisa também que eu acho que é legal falar. Eu sou aqui, né? Tem 1000 coisas, mas eu tô focada aqui. Agora eu vou entregar tudo que eu tenho pro Sidney e pra você que tá me assistindo. Acabou aqui, eu não fico aqui com a minha cabeça em outro lugar. Não. Eu vivo o presente. O meu presente agora é esse podcast. Então é nesse podcast que eu vou entregar tudo que eu tenho. Quando acabar, aí eu miro no próximo compromisso. Porque as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e não fazem nada. Então eu foco. Eu foco no meu presente. Nesse momento é você, então pode arrepiar as perguntas. Mas é maravilhoso isso que você falou. Isso é maravilhoso. Isso aí resolve 90% das crises emocionais hoje que a gente tem visto por aí. É verdade. Tem enxergado. É verdade. Fala o seguinte, a gente falou do medo. E acho que assim, uma das coisas que as pessoas olham pra você e falam, como que essa mulher não tinha medo? Voltando lá atrás. De enfrentar os criminosos, né? Como que foi que, assim, você que chegou na época e falou assim, não, eu quero fazer esse tipo de coisa? Ou foi a emissora, ou foi o chefe que falou, Fabiola, como você é uma pessoa que é comunicativa, você não tem medo, eu acho que é o seu perfil, enfim, vai lá.
Como que foi essa... É interessante perguntar isso. Eu acho que nunca ninguém perguntou como foi para eu decidir eh, essa área, né? Na verdade, eu comecei como repórter de esporte. Isso eu já falei várias vezes, né? Que foi uma negação, foi ridículo. E aí eu vi que não era minha praia e caí fora. Isso na época de estágio ainda. Sabe quando você tá fazendo estágio, Aham. você tá tentando se encontrar? E aí eu fui fazendo. Então, o que surgia de oportunidade, eu ia fazendo. Então, na faculdade, as pessoas diziam, surgiu uma vaga em tal lugar, disso. Aí a gente não corre Tá, atrás, não vai. faz. Foi isso. E aí falaram, Fabíola, surgiu uma vaga em tal lugar, num programa que era Defesa do Consumidor, Direito do Cidadão e Polícia. E aí tinha as matérias especiais que eles faziam de reencontro familiar, essas coisas. Uhum. E aí surgiu uma vaga para repórter e eu fui lá. Nunca tinha feito matéria de nada disso. Quando eu fui fazer o teste, e foi meu segundo teste, eu acho. Quando eu fui fazer esse teste, aí eu fiz do reencontro de uma família que não se via há 30 anos e fiz uma reportagem policial. Aí eles chegaram comigo e disseram assim, poxa, por que que você mentiu pra gente? Aí eu, menti? De onde que eu menti, homem? Eu disse, não, você falou que não tinha experiência? Aí eu falei, não, mas eu não tenho, eu nunca fiz. Tô, né, na faculdade, nunca fiz. Aí ele, não é possível, você já fez. E aí, simplesmente, eles se encantaram. E o fato deles dizerem isso me motivou. Falei Uhum. assim, se eu fiz sem sentir, fiz o que tá. Porque assim, eu fiz o que dava na minha cabeça. E eu fiz de um jeito que ninguém nunca tinha feito. Porque eu sempre fui assim, eu disse, cara, eu acho que tem que ser assim. E eu não tinha medo do que as pessoas iam falar. E isso sempre me ajudou Uhum. muito. Eu nunca tive medo de julgamentos. Sabe? Uma coisa que o Adriel, você conhece meus filhos. Sim. E o Adriel é muito eu. O Adriel não tá nem aí. O Adriel brinca com ele na rede social, ele faz tudo. Porque realmente ele é muito preparado pro dia de hoje. E ele é até mais preparado que eu. Ele não tá nem aí se tu vai falar que ele é feio, que ele é bonito, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele não tá nem um pouco. Ele é muito mesmo Fabíolo. E eu sempre fui assim. Então, eu fui e fiz do meu jeito. Eu não tava nem aí se iam falar que tava errado, que fugia das regras jornalísticas. Não Tá, tava nem aí. Eu fiz. bora. E eles gostaram. Meu amigo, e daí eu nunca parei. Aí eu fui capa de jornal, porque aí, o que que aconteceu? O meu jeito de fazer reportagem policial era um jeito muito diferente de todo mundo, porque eu ia pra cima do. Quando eu vi o criminoso não queria falar, pra mim aquilo era um desafio, eu ia pra cima, vai falar assim. Aprontou, não quer aparecer, mas onde já se viu. E aí aquilo me incomodava. Acho que até eles, né, ficam... Ué, que é isso? E aí pegou, entendeu? E eu fui fazendo, e chegou no nível em que eles só falavam se fosse comigo, não falavam com outro repórter. E aí acabou que outras pessoas começaram a fazer do jeito que eu fazia. E aí foi. E aí eu cheguei num nível realmente em que se tornou referência, entendeu? E eu trabalhava muito. Quando eu falo na intenção e no hoje, eu nunca perdi uma oportunidade. Nunca perdi uma oportunidade. Eu nunca fui atrás para que amanhã acontecesse alguma coisa. Mas o que acontecia agora eu aproveitava. Tá. Eu não perdia nada. E a minha intenção sempre foi boa. Enquanto muitos falavam para mim, deixa, vão te matar, deixa essa. E minha mãe dizia, não, se a intenção é boa, você não tem que temer, não. Porque eu cheguei no nível de ser ameaçada, sofri atentados, né? Tinha a ordem de dentro da cadeia, né, para me salgar, para pegar meus filhos, tudo isso eu já passei. Tanto que até hoje em Manaus, quando eu vou, eu ando escoltada, Uhum. né? Existe essa preocupação. Mas fazia parte do processo e eu não tinha medo por conta da Da intenção, intenção boa. que era boa. E quantas matérias minhas não foram para inquéritos policiais servir como provas? Quantas vezes criminoso não falou para o delegado, mas confessou no meu microfone? E quantas vezes eu consegui uma resposta para uma mãe que perdeu um filho, que ficou chorando e que aquilo, querendo ou não, não resolveu o problema, mas amenizou a dor? Então, tem muitas. Quantas vezes eu não fui brigar em porta de hospital por vaga de criança que estava entre a vida e a morte, entendeu? Depois daquela briga, daquele segurança, tudo querendo me matar, a gente conseguia a vaga, sabe? Então, ali eu senti assim: Deus tá me usando na minha profissão para alcançar pessoas, né? E ajudar pessoas. Porque não é eu que resolvo, é Deus, mas ele estava me usando ali como instrumento. Então, isso me fazia, no final do dia, entender que a minha missão do dia foi cumprida. E eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. A única certeza que eu tinha é que no dia seguinte, o que chegasse pra mim, eu ia fazer, sabe? Sei, sei. Então,
Então, para eu começar a minha área, não foi eu que fui atrás, aconteceu. Surgiu uma vaga, que foi essa tua pergunta, né? Que eu falo muito, mas eu volto pro começo. Surgiu essa vaga e quando eu fui, eu vi que era o meu dom. Assim, entendeu? Era dom. De pegar ali a dor da pessoa, sentir a dor e brigar por ela, como se fosse por mim. É algo mais da alma, né? Sai um pouquinho a técnica do jornalística. Gente, mas jornalismo é isso. Por exemplo, quando o Supremo decidiu que jornalista não precisava de diploma e que os jornalistas ficaram indignados, eu fiquei super feliz. Eu falei, tá certo. É dom, gente. É dom mesmo, sabe? Lógico que a gente precisa se aperfeiçoar, correr atrás, brigar. O Marcelo Rezende só tinha o 2º grau. O Marcelo Rezende não fez faculdade de jornalismo. E ele foi um dos melhores comunicadores do Brasil. Porque ele tinha sensibilidade. Você tá entendendo? Ele tinha autenticidade. Então, tem gente que estuda, que tem muita técnica, mas não sente. Não sente. Aí não adianta. E nós somos seres humanos, né? A gente realmente sente o outro. Então, essa questão que você fala mesmo, se você olha, e tá no olhar, se olha pra você e vê que realmente você tá sentindo. Exatamente. Não tem como você falar, me molhei toda, aquela, né? Foi tomar água, parece que a boca é furada. A pessoa... Mas já enxuguei, galera. Tá tudo certo aqui. Mas é isso, sabe? Acima de tudo, você tem que ser verdade. Rede social. É o que eu falo muito. E graças a Deus, quando eu escuto um filho meu, por exemplo, o Adrião teve um tempo desse, eu falei, filho, olha, você tá numa agência tal também, que quer, né, cuidar de você, pra você ser influencer, para lá. Ele falou, não, mãe, não é meu foco. Eu faço rede social porque o dia eu acordo bem, vou lá, eu tenho coisas boas pra passar, eu passo. Mas eu não quero essa obrigação de ter que fazer ou ter que falar. Às vezes, eu nem tô legal, eu vou ter que falar. Ou então passar para umas pessoas o que não é bom. Porque eu acho que as pessoas estão precisando realmente ouvir o que é bom. Não é meu foco. Mano, sabe o que eu fiz? Eu fui pro meu quarto. Eu me ajoelhei e eu agradeci tanto a Deus dele não estar doente. Porque, infelizmente, a nossa humanidade está doente. Mas eu agradeci muito a Deus. Porque, por mais que ele seja uma pessoa bem-humorada, comunicativa, não tem vergonha, ele tem tudo realmente para ser um bom influencer de rede social. Ele tem. Mas não é isso, sabe? Não é isso. Ele falou, não, eu vou falar o que eu tenho para falar, o que tá no meu coração, coisas boas, mas eu não quero essa obrigação. Ele estava estudando, inclusive, jornalismo, né? E já fiquei feliz que ele falou para mim que não quer área policial. Porque, vou te falar, eu não sei se eu ainda cheguei, ainda não sei se eu tô bem evoluída, que nem minha mãe, sabe? Porque todo mundo mandava eu parar. Essa menina vai morrer. E a mãe dizia, não. Medo é falta de fé. Se a intenção é boa, você não tem que ter medo. Minha mãe, se você fala que eu sou corajosa, eu não sou. Eu acho que corajosa é minha mãe, né? Porque quando a gente é mãe, a gente sabe do que a gente tá falando. Sim. Você enfrentar alguma coisa é legal. Agora, seu filho enfrentar... Eu admiro muito mãe e pai de policial. Admiro demais os pais de policial, sabe? De saber que o filho tá lá, saindo de casa, né? Vai enfrentar 1000 coisas em prol do próximo, de pessoas que ele nem conhece, mas ele tá deixando uma família ali, né? E ele não sabe se vai voltar. Quantas vezes eu saí de casa, eu olhei pros meus filhos, sem saber se eu ia voltar. Não gosto nem de falar muito disso, não dá vontade de chorar. Mas quantas vezes eu comi terra? E quando eu levantei, lembrei deles. Obrigada por poder voltar para casa, né? Então, e eu não era policial. Eu era repórter policial. Querendo ou não, eu ainda não ficava na linha de tiro, né? Eu tava ali com colete. Querendo ou não, eu tava mais protegida que eles, né? Tudo bem que se eu levasse o tiro na cabeça aí, é a mesma coisa, né, Sidney? Mas, enfim, eu admiro muito, sabe? A família que passa por isso. Porque existe ali uma insegurança. Nosso Brasil está muito violento, né? Nosso mundo está muito violento. Então, eu admiro muito o bom policial, sabe? Eu admiro demais. E aí, aproveitando esse gancho que você falou, que você trouxe esse assunto de sensibilidade, falou do Marcelo, né? Que a gente via também essa sensibilidade. Como que foi esse encontro? A gente fala que é encontro de almas, né? Quando bate, né? As estrelinhas, assim, elas encontro de almas que de vez em quando deu muita batem. porrada, viu? Encontro de almas que de vez em quando deu uns atritos, assim, que a gente era muito parecido. Muito parecido mesmo. Ele é autêntico também, né?
não leva desaforo pra casa, eu também não levo, então tu Eu fico imagina o que dava eu fico dessa imaginando amizade. vocês dois Era onda. discutindo. Mas assim, discutia, mas estava todo tempo junto, todo tempo na gaiatice, né? Ele sempre muito animado, eu também. O Marcelo era maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, foi também por acaso. Foi por acaso, assim, não teve nada assim, eu quero conhecer o Você Marcelo. pra cá ou ele pra lá? Que vocês teve esse encontro? Não, o Marcelo aqui em São Paulo, eu lá em Manaus, né? É mesmo. E aí começaram a pegar umas matérias minhas, porque assim, minhas matérias elas não vinham pro nacional. Porque como eu era gordinha, então geralmente alguém pegava a minha matéria e refazia e mandava pro nacional. Porque na cabeça da emissora local, o nacional nunca ia exibir, porque eu era gordinha. Eu não era o perfil que na cabeça deles Sim. achavam que deveria ser para ser nacional, né? Porque só via aquelas magrinhas e tal. Então, isso é um agradecimento que eu tenho muito à Record. Porque a Record, eu percebo que ela inova. O jornalismo dela foi o primeiro a inovar mesmo. Tanto que eu, até hoje, fui a única mulher a apresentar um programa policial nacional. Não teve outra. E quem quebrou esse tabu foi a Record, né? Ela me trouxe, ela deu oportunidade. E olha, ela me trouxe no momento que eu estava na minha fase mais forte. Tanto que depois eu tive mesmo que emagrecer por conta da Da saúde. saúde, né? Eu cheguei quase a 140 quilos na época, porque eu estava me dedicando durante o dia pro local e à noite pro nacional. Então eu parei de cuidar de mim. E aí eu engordei uns 40 quilos em 7 meses. Fiquei enorme. Aí a minha saúde ficou muito comprometida. Mas enfim, eu passei um ano me dedicando pro trabalho e esqueci de mim. Aí depois eu tirei férias. E aí eu tirei um mês, aí eu fui cuidar da minha saúde, aí eliminei 25 quilos em 3 meses, e aí depois disso busquei o equilíbrio pra vida toda. Aí tô aqui até hoje, graças a Deus, muito saudável. Mas a Record, ela deu oportunidade, entendeu? Não só por ser mulher, mas por estar fora do padrão, né? Que eles impõem, né? Um padrão que a galera acaba impondo. E eles me deram essa oportunidade. E o Marcelo, até então não sabia de nada. Então tinha um amigo que eu conheci depois, o Paulo, que foi diretor do Cidade Alerta, grande amigo. Ele via minhas matérias e aí ele ia juntando, mas ele via por outro, ele não via pelo nacional. Ele via pelo YouTube, porque vazou umas matérias minhas no YouTube. E aí ele viu, ele disse: "Cara, essa menina é da Record Manaus". Aí ele descobriu que era da própria emissora, né, afiliada. Falei, então dá pra gente usar a matéria dela. E aí ele começou a ligar pra Manaus e pedir as minhas matérias locais. E aí ele foi colocando as matérias lá vendo e foi juntando, foi juntando. Aí ele juntou umas 30 matérias minhas. E aí ele falou assim, Marcelo, chamou o Marcelo. Que ele estava em busca de coisas diferentes pro Cidade Alerta. Falou assim, Marcelo, eu encontrei uma menina que ela faz exatamente o que tu pede pra todos os repórteres aqui fazer. Cadê? Deixa eu ver isso aí. Aí levaram ele lá na sala de edição e foram colocando. Quando ele viu, ele disse, vamos colocar uma hoje. Aí botou a minha matéria. Nesse mesmo dia que ele viu, ele ficou louco. O Marcelo ficou louco, porque era exatamente o que ele pedia de todo mundo. Aí ele colocou essa minha matéria no ar nesse dia. E bombou de audiência. Aí no outro dia de novo. E eu lá em Manaus, era o meu momento do descanso, porque eu trabalhava rádio e TV de madrugada. Quando dava 8 horas da manhã, que era a hora que eu parava para tomar café, eu já tinha 6 matérias prontas por dia. Eu começava de madrugada. Aí o que eu fazia? Aí durante a manhã eu fazia matérias de comunidade, sabe? Falta de pavimentação, falta disso, outras matérias. E quando era meio-dia, eu ia pro link entrar ao vivo para comentar minhas matérias. E aí, quando era à tarde, que era o horário do Cidade Alerta, era a hora que eu descansava já para começar a noite. E aí, eu tô bem deitada, quando eu olho minha matéria lá, e eu no Cidade Alerta, uai, é minha voz. E eu dormindo aqui, minha voz, esse horário. Aí, quando eu olho, olha, vazou uma matéria minha pro Nacional. Aí tá, voltei a dormir, beleza. Porque até então, minhas matérias, como eram as principais, porque eu tinha muita fonte. Eu cheguei numa situação que eu chegava primeiro. Eu cheguei numa situação em que a pauteira, a produtora me ligava, Fabiola, teve assalto no banco tal. Eu falei, eu já fiz. Nossa, aí começa, Juro né? pra ti. Vamos interromper Aí esse assunto e falar assim, e se tu falar assim, conta falta de mais. humildade? Gente, não é falta de humildade, mas é a verdade. Eu falo até o nome dela, a Nilza.
Nilza Vieira. Nilza me ligava e dizia, mana... Não, aí mudou. Aí eles me ligavam, era muito engraçado. Ela, a Marinalva, da produção, todo mundo me ligava e dizia assim, mana, tu fez isso? Diz pra mim que tu fez. Eu disse, fiz tudinho. Fiz o outro também, que vocês nem estão sabendo ainda. Nesse nível, amigo. Então, assim, a gente tinha uma equipe muito boa, sabe? Uma equipe muito unida. Por isso que o programa sempre deu muito certo. Era eu e o Wilson. O Wilson hoje é o governador do estado do Amazonas, meu parceiro. Olha isso. E eu fui pro Nacional e ele virou o governador do estado. O segundo mandato dele agora. Pra te ver como o programa realmente era um programa que deu certo, porque tava junto, assim, era uma equipe de gente que trabalhava, que amava ajudar o povo. Tá entendendo? O Wilson é a mesma coisa, eu a mesma coisa. Intenção. Todo mundo tinha uma intenção boa. Retorna. Então não tinha como não ser sucesso. Não tinha, a intenção era boa. E aí foi assim, sabe? Eu cheguei nesse nível mesmo e tal. Então, chegou no nível, amigo, de coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa... Não começa enquanto Fabiola não chega. Exatamente. Todo mundo sabe que coletiva de imprensa, quem é o primeiro a entrevistar, quem chegou primeiro, é a ordem de chegada. Se eu sou a última a chegar, eu tenho que ser a última. E eu fazia isso de propósito porque eu queria ser a última. Só que eu chegava lá, eles eram espertos. Não, a Fabiola pode ir primeiro. Por quê? Porque sabia que eu tinha informação privilegiada e eles iam escutar e iam pegar alguma coisa que eu... estivesse falando. Porque eu não era de off, eu era muito do presencial, do plano de sequência, né? Então... Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Essas informações privilegiadas, isso você vinha da área policial, vinha da área também lá de baixo? Olha, eu tinha... Vinha de tudo quanto é lado. Eu tinha todo tipo de fonte. Delegado, investigador, faxineira, motorista de ônibus, taxista, merendeira de escola, professor, tudo que tu imaginar, juiz, eu tinha servente do Tribunal de Justiça, tudo era fonte. Eu tinha 2 celulares, o meu pessoal e o meu só para atender as fontes. E eu não deixava de atender. Nunca paguei R$1 por uma informação. Tudo eu conquistava. Eu abraçava, agradecia, entendeu? E era o meu jeito, não era forçado, era meu jeito mesmo. Os delegados eram gente boa demais comigo. Então, assim, eu conquistei minhas fontes durante muitos anos. Né? Então, chegou no nível assim que eu chegava primeiro. Chegou a situação, amigo, de eu chegar no local do crime, primeiro que todo mundo, com o cara agonizando e falando o nome do assassino pra mim. Por isso que o Marcelo falava assim, você tem que escrever um livro. Ele sempre falou isso pra mim, que eu tinha que escrever um livro. Mas isso, eu passei muito. Chegar e sentir... Já teve casos que eu sei que foi o próprio assassino que me ligou. Pra avisar? Pra avisar. E não foi uma vez só. Teve uma situação que eu não vou citar, porque foi de grande repercussão. E eu sei, pelo horário dos tiros, a pessoa estava subindo a escada pra matar essa pessoa e me ligou. E quem matou foi a própria polícia. E eu sei, entendeu? Então, assim, chegou no nível... Deus me tirou na hora certa de Manaus, porque eu já sabia demais. Entendeu? Deus me tirou na hora certa de Manaus. Mas eu sabia que era fonte da federal, da civil, da militar. Eu acompanhava inquéritos policiais. Por exemplo, quadrilha de saída de banco. Eu segurava a matéria de 1 ano. Eu acompanhava 1 ano a investigação. Quando iam prender, eu sabia, eu estava aqui, eu ajudava, dizia, o ponto tá aqui do lado, que eu sei, porque a calota é assim, o capuz é da cor, né, diferente. O pegador tá com a blusa tal, tá aqui do lado. Eu já conhecia cada figura da quadrilha, eu sabia tudo. Porque eu acompanhava a investigação, tudo. Acompanhava tudo. Então, assim, eu tinha muita fonte. Mas voltando pro do Marcelo. Marcelo disse... Botou no ar e aí foi. E aí no outro dia de novo, e aí começaram a pedir. Aí chegaram e disseram, a gente tem como entrar com ela ao vivo? Aí o dono da emissora lá ficou louco. Como assim? Eu vou pra lá, pego até chá de cadeira pra falar com esse povo tá me ligando querendo a Fabiola. É pra já. E aí entrei. E ele foi muito considerado também, porque ele botou assim, link satélite. Então, enquanto às vezes eles tinham problema de sinal com o link aqui do lado, eu lá de Manaus entrava belíssima. Eu não tinha problema de sinal e isso ajudou muito. Porque aí o Marcelo, lógico, passava a me usar muito. Além de eu dar audiência, eu tinha um link que não dava problema. Não dava, entendeu? Que não tinha problema de cair, de nada disso. O único problema é que aqui estava noite e lá ainda estava dia. Era só a única diferença, né? Então, isso ajudava muito também. E ele, o dono da emissora, assim, colocou realmente tudo à disposição.
Ele ficou muito feliz e Legal. abriu espaço. E aí meu trabalho aumentou, né, amigo? A horinha de descanso Aí, já Fabíola, era. você pode entrar tal dia com a gente? Era pra eu entrar só um dia. Aí eu entrei. No primeiro dia que eu entrei, estourou de audiência. E aí nunca mais deixei de entrar. No outro dia, de novo, até que me trouxeram pra cá. E aí fizeram a proposta pra eu ser apresentadora também, né? No Cidade Alerta de sábado. E aí foi, entendeu? E aí foi indo. E aí foi indo. Mas a verdade é que também, tudo na minha vida aconteceu sem eu ter propositado. Você tá entendendo? Uhum. Eu não almejei aquilo. Sabe por quê? Porque eu já era feliz. No patamar que eu estava em Manaus, eu estava feliz, porque eu, como jornalista, eu sabia que a minha missão estava sendo cumprida, eu via resultados, eu via o respeito, eu via a credibilidade que eu tinha conquistado das pessoas, que confiavam no meu trabalho, dizia, chama a Fabíola que a Fabíola resolve. Aquilo, para mim, eu achava o máximo, porque sabia que eu poderia até não conseguir, mas as pessoas sabiam que eu ia dar meu sangue para conseguir. Então, as pessoas sabiam da minha intenção. Então, para mim, isso era suficiente. Só que Deus tinha mais para mim. Mas eu nunca almejei esse mais. Porque eu era feliz e grata já com aquilo que eu tinha lá. Você tá entendendo? Porque eu abraçava o hoje, o presente, como se aquilo já fosse o máximo. Só que é isso. Deus, ele sempre prepara o melhor. E eu sempre falo, Deus, eu quero a tua vontade, que a minha você quer fraca. A tua vontade prevaleça. E aí aconteceu. Eu vim pra cá, muitas coisas aconteceram. E aí tu me pergunta, Fabíola, e hoje? Aquela já quer perguntar e responder. Mas eu tô melhor do que o Faustão pergunta e não deixa tu responder. O Faustão... eu tô mais tranquila. Mas assim, se tu me perguntar assim, Fabíola, e hoje? Eu disse, e hoje é start. Agora que tá começando. Agora é o ponto de partida. Foi uma preparação. Foi uma preparação. Entendeu? Eu tenho plena convicção disso. Tudo que eu passei até hoje foi uma preparação pro que Deus vai fazer a partir de agora. E o que vai acontecer a partir de agora? Aí só me acompanhando todo dia pra saber. Aquela, meu Instagram é Fabíola Gadelha Oficial. O meu canal é Fabíola Gadelha. Porque eu tô te acompanhando, eu tô vendo que você tá... Vamos fazer um podcast aqui da Fabíola, hein? Gostei desse estúdio. Gostei tudo aqui do Guerreiro Produções, hein? Achei o máximo. Então, eu tenho acompanhado e tô vendo que você está se movimentando em algumas áreas. Você já pode falar pra gente? Então, mas eu acredito que o principal eu ainda não mostrei e eu não tenho muito o que falar ainda, sabe, Sidney? Sério mesmo, não tenho muito o que falar. O que eu posso dizer é isso, é que eu estou me movimentando. Movimente-se. Não fique parado. Inclusive é o nome do meu treinamento que eu estou dando agora, né? É o treinamento presencial Movement, que em inglês é movimento, em português é movement. E esse não é foco de trabalho. Tá. Isso é um projeto paralelo que eu estou fazendo, com a intenção de levar para as pessoas tudo que eu adquiri durante esses anos, não só na minha vida profissional, mas também pessoal, na área da comunicação. Porque eu acredito que comunicação é tudo para que a pessoa realmente consiga fluir. Ela precisa desengatar o passado dela, ela precisa com a comunicação dela. Né? Eu digo comunicação mental, que comunica com o corpo e que, assim, traz a conectividade que você necessita para chegar lá. Você precisa comunicar o seu presente, você precisa se estabelecer no presente, você precisa realmente colocar a sua disposição em ação para poder alavancar teu futuro. Como é que tu quer resultados grandiosos se tu não está aproveitando o que está nas tuas mãos aqui, agora, na tua frente, o teu hoje? E esse treinamento vem para isso, para realmente impulsionar o futuro das pessoas, mas desde que elas não deixem passar batido um simples detalhes que às vezes elas passam todo dia e não percebem, sabe? Então a minha intenção é abrir realmente o olhar das pessoas, porque eu acredito que o resultado delas fazem parte da minha colheita, sabe? Então se eu ver, hoje, por exemplo, eu acabei de dar um treinamento no sábado, então hoje eu recebo depoimentos, hoje eu vejo pessoas na rede social colocando para fora conteúdos positivos que nós estamos necessitando disso, e isso já para mim já me deixa muito feliz de saber que já viraram a chave, que foi um divisor de águas e que já saíram do treinamento prontos realmente para abraçar tudo que Deus tem reservado para cada uma das pessoas para o futuro, sabe? Então, elas estão realmente abraçando o presente. Então, a gente pode dizer que é uma multiplicação dessa boa intenção que você tem. É uma multiplicação. É para despertar essa boa intenção nas pessoas.
e que tá aqui, E tá aí aqui, tá aqui, utiliza tá aqui. essa sua experiência, todo É. esse seu conhecimento. Exatamente. A Record faz muito parte disso. Eu agradeço muito a oportunidade de ter ficado lá, saí super bem. Ainda tenho 2 projetos com a casa, que é um projeto provisório, mais lá para frente. Me dou muito bem com a casa, agradeço muito a oportunidade. Eles fizeram parte desse processo, né, de conquistas e aprendizado. Mas nesse momento é isso. Eu tenho projetos paralelos, né? Tenho o projeto principal que vem pela frente, mas o mais importante de todos é que a intenção é boa e que o presente está aqui, e o que está às minhas mãos eu vou continuar fazendo e ajudando as pessoas, que é o que eu mais quero mesmo, sabe? De alguma forma, com tudo que eu passei. E aí, por exemplo, eu vi um depoimento que eu vi no sábado de uma pessoa que falou que viu minha coragem no Cidade Alerta, e isso tirou. Ela saiu da depressão, porque ela estava na cama e ela estava com pânico. Sabe aquele pânico? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ela estava. E ela disse assim: gente, mas como assim? Eu tô deitada na minha cama, eu tô passando, e essa menina na frente do bandido tá fazendo isso, isso, isso. Ela disse que aquilo. E logo depois eu entrava sorrindo, brincando e tal. Ela disse: não posso ficar aqui. E aí ela disse que aquilo motivou ela a levantar da cama, correr atrás e a enfrentar o medo dela. E aí quando eu escutei isso, eu falei: é isso. É isso, né? Então a gente. Para isso que eu vim. É para isso que eu vim. É para isso que eu vim. E não é da boca para fora. Realmente é o que eu sinto, é o que eu vivo. Quem convive comigo, Sidney, sabe que eu sou assim. Entendeu? Espalhafatosa, falo pelos cotovelos. E não tenho medo de ser feliz. Não tenho medo de ser feliz. Maravilhoso. Olha, eu vou te falar, Fabiola. Conheci um pouquinho, mas ouvir isso pra gente que eu sou ainda um pouquinho ansioso. Tenho trabalhado bastante. Eu ainda fico preocupado um pouco com o futuro e isso e aquilo. Mas assim, olhando e te ouvindo, a gente fala assim, não. Acho que é bem isso que você falou desse depoimento. A gente olhar e falar assim, peraí. Eu preciso dar uma repensada nisso tudo. Eu preciso repensar isso tudo. Eu fico feliz Mas de ouvir isso, porque é o que eu falei lá no treinamento e eu falo para todo mundo isso. Você conquistou muita coisa até aqui? Ok, mas isso não tá nada comparado do que você ainda vai conquistar. Aí você falou para mim no início aqui: nossa, você tem uma história legal, você tem uma história bonita, aí eu só comigo aqui. Essa história não é nada ainda, o que vai acontecer, entendeu? A não ser que Deus queira me levar amanhã, aí realmente ficou essa história aí. Se Deus me levar amanhã, é isso que eu tenho para entregar, gente, não é mais nada que isso. Mas eu vou te falar que essa história ainda causará muito impacto para frente. Com certeza, com certeza. O meu passado, ele me impulsiona. Então eu sempre vou usá-lo. Tudo que eu passei, ameaça, comer terra, enfrentar, ver policial amigo meu morrer do meu lado, levando tiro, ver o sofrimento que minha mãe passou quando, né, meu padrasto passou, meu irmão que teve que passar por essa cena. Tudo isso do meu passado, ele me impulsiona a fazer muito mais. É por isso que eu digo, é o start, está começando um novo ciclo de grandes conquistas. E a gente está muito curioso. E o meu passado está junto disso. E a gente está muito curioso. Eu sei que você não vai falar muito agora, mas um já tá em andamento. Que são os treinamentos. Que são os treinamentos. A minha intenção é levar para todo o Brasil. Tá bom. A gente está agora vendo pro Rio, né? Pro Rio, a gente já tá vendo outros estados. A minha intenção é levar algo intimista mesmo, bem reservado, olho no olho. Eu quero estar perto do telespectador, do meu seguidor. Eu quero estar olho no olho, eu quero tocar, eu quero falar, eu quero estar perto. Eu quero colocar em prática tudo que eu falo junto dele ali. Eu quero ajudá-lo realmente para que ele possa aplicar no dia a dia dele com mais facilidade. Eu quero isso, eu quero o toque. Lógico, eu penso também no online que vai alcançar mais pessoas, mas não é a mesma coisa do presencial, Sim. gente, não é a mesma coisa. Então, assim, a minha intenção é, cada mês, poder um dia do mês, tirar para ir para um lugar, para levar esse treinamento para algumas pessoas, e dessa forma, por exemplo, esse que eu fiz hoje, eu não quis muita gente, porque eu queria lembrar de cada nome, eu queria poder falar para cada um, eu queria dar atenção, eu queria abraçar cada um. E isso eu consegui, e realmente isso traz um resultado maior para cada pessoa, né? E aí a gente está conseguindo. Então esse projeto não é um projeto meu, eu digo que não é um projeto meu, é um projeto que Deus colocou no meu coração há um tempo,
né? E que eu dizia assim, mas como que eu vou chegar tão perto assim do meu telespectador? Há um tempo atrás eu me perguntava, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho como. Então, para que tudo isso que está acontecendo acontecesse, eu tinha que sair da Record. Não tinha como. Porque, querendo ou não, eu ficava presa e eu não conseguia colocar em prática outros projetos, né? Então, realmente, Deus fez tudo certinho. Eu fiquei 10 anos na casa, fui muito feliz ali, consegui adquirir muito conhecimento Uhum. para poder agora enfrentar esses desafios. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso aí. Vamos deixar E então ele tem cooperado aqui. muito comigo. Vamos deixar então as redes onde o pessoal consegue ter mais informação. Então, ó, meu Instagram é Fabiola, né? Sem acento, Gadelha Oficial. Meu TikTok é a mesma coisa, Fabiola Gadelha Oficial. Aí tem o meu canal, que é canal da Fabiola Gadelha. Tem mais alguma coisa, mano? Os outros eu não lembro. Twitter, Fabiola Gadelha? Fabiola Gadelha. Que mais, mano? Só, né? Do treinamento tem já Do treinamento. Boa. Obrigada, Sidney. Do treinamento é @TP_Movement, tá? Mas você consegue também pelo meu Instagram chegar nele. A gente vai Tá colocar bom? na descrição Isso, também. E é bom você acompanhar, porque lá você sabe as próximas datas, os locais que eu vou passar. O site também, consegue chegar no site e entender o propósito desse projeto, né? Mas é isso, movimente-se, comunique-se. Você precisa colocar a sua intenção para acontecer. Pessoal, a gente está terminando, né? E eu queria lembrar você de compartilhar esse conteúdo. Eu tenho certeza que várias pessoas vão ser impactadas com isso, vão ser impactadas positivamente. Então compartilhem mesmo. Fala, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito Na obrigado. hora que o Sidney me convidou, tamo junto, vamos lá, né, amigo? Só toma Obrigado. cuidado para não passar do horário, porque eu falo muito. Obrigado. Mano, cara. tamo Um junto, beijo, viu? Que Deus abençoe esse Amém. projeto também, porque a gente tá necessitado de conteúdos bons. E que bom que você tá com essa intenção bom. boa. Amém. Obrigada. Tchau. Beijo, gente!